Você já se sentiu como se estivesse vivendo no piloto automático? Como se todos os dias fossem apenas repetições de um mesmo ciclo de frustração, ansiedade e falta de sentido? Foi exatamente assim que eu me senti há pouco mais de um ano. Estava cansado, não apenas fisicamente, mentalmente esgotado. Acordava já ansioso, com 1000 preocupações rodando na cabeça. Me irritava facilmente com coisas pequenas. Sentia que não tinha controle sobre nada, nem sobre as minhas emoções, nem sobre os meus pensamentos, muito menos sobre minha vida. Foi nesse cenário que eu conheci o estoicismo. Não foi por acaso. Eu já tinha tentado de tudo: livros de autoajuda, vídeos motivacionais, até mesmo técnicas de produtividade, mas tudo parecia paliativo, melhorava por 2 dias, e no terceiro eu já estava de volta à estaca zero. Um dia, enquanto descia o feed do YouTube, apareceu uma frase em destaque, num vídeo: "Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar como você reage." Aquilo me acertou em cheio. Era simples e profundo. O vídeo falava sobre Marco Aurélio, um imperador romano que enfrentou guerras, perdas familiares e traições, mas que, ainda assim, escreveu uma das obras mais serenas e inspiradoras de todos os tempos: Meditações. Comprei o livro no mesmo dia. E esse foi o começo da minha jornada. O desafio dos 30 dias ao invés de apenas ler e esquecer, como eu já tinha feito com tantos outros conteúdos, decidi fazer diferente. Criei um desafio pessoal: 30 dias vivendo de acordo com os princípios estoicos. Anotei os principais ensinamentos de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. Todos os dias eu me comprometeria a colocar em prática pelo menos um princípio fundamental: nada de prometer perfeição. A ideia era viver de forma mais consciente, mais presente e mais forte diante das adversidades. Eu queria ver se aquilo funcionava na vida real, no meio do trânsito, da correria, da pressão no trabalho, dos conflitos familiares. E posso te adiantar, não foi fácil, mas foi uma das decisões mais importantes da minha vida. Dia 1 a 5, silenciar o mundo. Nos primeiros dias, a primeira mudança que implementei foi o silêncio matinal. Ao invés de começar o dia olhando o celular e enchendo a cabeça com notificações, notícias e ansiedade, eu me permiti ficar em silêncio por 10 minutos, apenas respirando, observando. Pode parecer simples ou até bobo, mas foi nesse pequeno ritual que comecei a perceber o quanto a gente vive no ruído. E o quanto esse ruído afeta nossa clareza. Um dos primeiros princípios estoicos que adotei foi: se você se irrita por causa de algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação sobre ela. E isso você pode mudar a qualquer momento. Marco Aurélio, comecei a prestar atenção nisso. Toda vez que me irritava, eu me perguntava: isso é realmente um problema? Ou é minha interpretação? Na maioria das vezes, era só interpretação, um ruído interno. Primeiro, impacto emocional. Ao aplicar esse simples questionamento diariamente, percebi que minha reatividade começou a diminuir. Parei de explodir por bobagens. Comecei a ganhar tempo entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, eu podia escolher. Isso para mim foi libertador. Eu percebi que o estoicismo não era sobre ignorar emoções como muita gente pensa. Era sobre domá-las, entendê-las, escolher como reagir. Não era sobre virar um robô sem sentimentos. Era sobre ser mais humano e, ao mesmo tempo, mais racional. E foi aí que tudo começou a mudar. Do 6º ao 15º dia do meu desafio estoico, eu comecei a notar uma transformação silenciosa acontecendo. Não era algo gritante, não havia fogos de artifício, nem revelações místicas, mas havia uma paz diferente, uma clareza nova. Por mais paradoxal que pareça, foi quando eu comecei a enfrentar mais dificuldades que percebi o quanto já estava mais preparado. No trabalho,
Um problema que normalmente me tiraria do sério passou a ser só mais uma parte do dia. Em casa, discussões que costumavam virar tempestades agora se dissolviam antes de explodirem. E não porque as circunstâncias tinham mudado, mas porque eu estava mudando. Princípio estoico. Dicotomia do controle. Um dos conceitos mais poderosos que pratiquei nesse período foi o da dicotomia do controle, algo que Epicteto ensina de forma brilhante. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Parece simples, mas é revolucionário. Todos os dias, ao acordar, eu escrevia no papel: o que está sob meu controle hoje? O que não está sob meu controle? E ao longo do dia, eu tentava me lembrar. Não gaste energia tentando controlar o incontrolável. Se vai chover, se o cliente vai responder, se alguém vai te tratar mal, não é sua escolha. Mas a sua postura diante de tudo isso, essa sim é sua. Essa prática reduziu minha ansiedade em 60%. Parar de tentar controlar tudo é libertador. Desenvolvendo. Autodisciplina e propósito A. Segunda mudança grande foi na disciplina. O estoicismo não vê disciplina como sacrifício forçado, mas como um caminho de excelência pessoal. Sêneca dizia: a dificuldade mostra o que os homens são. Por isso, quando você se deparar com uma dificuldade, lembre-se de que os deuses, como um treinador, estão testando você. Passei a encarar cada pequena dificuldade como um treino. Acordar cedo mesmo com preguiça. Treinamento de força de vontade. Terminar uma tarefa difícil no trabalho. Treinamento de resiliência. Controlar a vontade de discutir por orgulho. Treinamento de autocontrole. Tudo virou um campo de desenvolvimento pessoal. E aos poucos, isso foi moldando meu caráter. Eu comecei a ver que a pessoa que você quer se tornar só nasce quando você topa passar pelos testes que aparecem. A redefinição da felicidade. Uma das maiores viradas internas nesse processo foi redefinir o que é felicidade. Antes, felicidade para mim era estar bem com tudo e todos, ter zero problemas, estar sempre motivado. Mas o estoicismo me mostrou outra coisa. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ou seja, não é o que você tem ou o que acontece com você. É como você pensa sobre tudo isso. Comecei a entender que felicidade era uma consequência de coerência, propósito, serenidade. Havia dias em que eu não estava sorrindo, mas ainda assim sentia que estava em paz. Porque eu estava sendo coerente comigo, estava alinhado com os princípios, estava forte diante das dificuldades. Essa foi uma felicidade mais sólida, menos barulhenta, mais profunda. O caos continua, mas você não é mais o mesmo. Talvez o ponto mais marcante desses primeiros 15 dias tenha sido perceber o seguinte: o mundo não ficou menos caótico, as pessoas não ficaram mais gentis. Os problemas não desapareceram, mas eu fiquei mais estável, mais centrado. Parece que o estoicismo cria uma espécie de coluna interna, uma firmeza emocional que vai crescendo. Você ainda sente tudo, mas agora você escolhe como responder. Você vê a raiva surgindo e deixa ela passar. Você vê o medo tentando te paralisar e caminha mesmo assim. Essa é a verdadeira força. Do 16º ao 22º dia do meu desafio estoico, comecei a notar uma mudança curiosa. Algumas reações, que antes eram quase automáticas, começaram a perder a força. É como se eu estivesse substituindo o impulso pelo discernimento. Essa é uma das maiores provas de que a filosofia estoica estava, de fato, moldando minha maneira de viver. O intervalo entre o estímulo e a resposta a essa mudança ficou evidente num dia específico. Eu estava no trânsito atrasado e alguém me fechou bruscamente. Antes, minha reação padrão seria buzinar, gesticular, reclamar, mesmo que só para mim.
Dessa vez foi diferente. Eu senti a raiva surgindo. Ela veio como sempre vem. Mas, no lugar de agir por instinto, eu esperei. Respirei fundo e deixei passar. Isso pode parecer pequeno, mas representa algo enorme. A capacidade de criar um intervalo entre o estímulo e a resposta. É nesse intervalo que mora a nossa liberdade. É ali que o estoicismo começa a ganhar forma real. Essa habilidade não surge de um dia para o outro, mas com prática diária, ela cresce. A consciência de si mesmo, comecei a me observar mais profundamente. A cada fim de dia, anotava: o que me tirou do eixo hoje? Onde reagi de forma impulsiva? O que fiz bem? O que posso fazer melhor amanhã? Essa prática de autoanálise diária foi inspirada diretamente por Sêneca, que escreveu: ao final de cada dia, interrogo minha consciência. O que fiz hoje? O que fiz certo? O que fiz errado? O que deixei de fazer? É um hábito simples, mas poderoso. Ele te obriga a enxergar-se com honestidade, sem desculpas, sem máscaras, e essa consciência de si mesmo se tornou o alicerce da minha mudança. Eu não queria mais só parecer equilibrado. Queria ser, de verdade, a força do silêncio interior. Durante esse período, reduzi drasticamente meu consumo de redes sociais. Não como uma fuga do mundo, mas como um experimento estoico. Queria descobrir o que aconteceria se eu diminuísse os ruídos. E o que encontrei foi revelador. Comecei a perceber o quanto meu estado emocional era influenciado por coisas que não tinham nada a ver comigo. Opiniões aleatórias, notícias distorcidas, gritos de todos os lados. Quanto mais eu silenciava o externo, mais ouvia o que importava: meus próprios pensamentos. Descobri que o silêncio interior não é ausência de som, é presença de si mesmo. E o estoicismo é essencialmente sobre isso: ser presente, consciente e íntegro, mesmo em meio ao caos. O treinamento estoico na vida real, nesse estágio do desafio, comecei a perceber que o mundo era, na verdade, meu campo de treinamento. Cada pessoa difícil era uma chance de praticar paciência. Cada imprevisto era um teste de serenidade, cada injustiça, um convite à resiliência, cada crítica, uma lição de humildade. Comecei a me perguntar diante dos desafios o que um estoico faria agora, e mais do que isso, o que a minha melhor versão faria agora. Essa simples pergunta passou a me guiar nas decisões grandes e pequenas, e fez com que eu parasse de terceirizar minha paz. A responsabilidade pela minha serenidade deixou de ser dos outros e passou a ser minha, a virtude. Como meta, na filosofia estoica, não há busca por prazer ou sucesso como fins em si mesmos. O objetivo é viver com virtude, sabedoria, coragem, justiça e temperança. Esses valores começaram a me servir como bússola. Diante de uma escolha difícil, eu me perguntava: isso é sábio? Isso é justo? Isso exige coragem? Estou agindo com equilíbrio? E muitas vezes a resposta correta não era a mais confortável, mas era a mais alinhada com quem eu queria me tornar. Foi nesse ponto que entendi: a vida estoica é exigente, mas libertadora. Ela tira de você as ilusões e te devolve a sua essência. Os últimos dias do desafio foram os mais reveladores. Era como se, pouco a pouco, tudo aquilo que eu vinha praticando, silêncio, reflexão, moderação, autocontrole, tivesse finalmente se integrado, não como um esforço constante, mas como uma segunda natureza. E com isso veio algo que eu não esperava: clareza de propósito. Um estoico não foge do mundo. Ele o enfrenta com serenidade. Há um equívoco comum sobre o estoicismo, a ideia de que o estoico é frio, apático e indiferente. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. O verdadeiro estoico não se isola. Ele se envolve, ele participa do mundo.
A diferença é que ele não se deixa consumir pelo mundo. Ele escolhe agir com intenção e não por impulso. Nos últimos dias do meu desafio, comecei a aplicar isso diretamente no meu trabalho, nas relações e até nos pequenos gestos do dia a dia. Parecia que cada atitude carregava um peso maior. Não em termos de cobrança, mas de presença. Eu finalmente compreendia, na prática, a frase de Marco Aurélio: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E eu estava, enfim, pensando melhor. O caos vai continuar. A diferença é como você entra nele. Durante esse desafio, minha vida não se tornou mais fácil. Problemas surgiram. Pessoas continuaram sendo difíceis. A rotina teve seus altos e baixos. Mas a minha forma de entrar nesses cenários mudou drasticamente. Eu percebi que o verdadeiro progresso estoico não é quando o mundo muda ao seu redor, mas sim quando você muda dentro do mesmo mundo. Você deixa de ser vítima do que acontece e passa a ser autor do que faz com o que acontece. Essa mudança é sutil, mas profunda. A rotina estoica, que permanecerá após os 30 dias, percebi que alguns hábitos não poderiam mais sair da minha vida. Diário estoico noturno, onde avalio ações, emoções e decisões. Leitura filosófica diária, nem que sejam 5 minutos, uma página. Silêncio intencional, momentos em que deixo o celular longe e só respiro. Reflexão matinal, onde me preparo para enfrentar o dia com coragem e razão. Voltar à razão diante de emoções fortes, usando a lógica como escudo. Esses hábitos não são mágicos, mas praticados todos os dias, transformam você em alguém mais presente, equilibrado e resiliente. O estoicismo é para quem quer parar de viver no automático. Quando comecei esse desafio, confesso que parte de mim duvidava. Será que isso ia funcionar? Será que eu conseguiria manter a prática? Será que eu entenderia mesmo? Hoje, 30 dias depois, posso afirmar: funciona, se você estiver disposto a se encarar. O estoicismo não muda o mundo, mas muda você. E quando você muda, o mundo começa a responder de outra forma. Não se trata de virar um monge, um guru ou um sábio intocável. Trata-se de lembrar que você tem poder sobre si mesmo, sobre o que sente, sobre como reage, sobre onde coloca sua energia. E esse poder é libertador. A jornada estoica é contínua. Esses 30 dias não foram o fim. Foram só o começo. O que aprendi é que o estoicismo não é uma filosofia para estudar e guardar na estante. É um estilo de vida. É um olhar diferente para o mesmo mundo que todos vivem. É aprender a ser calmo no caos, firme na dúvida e virtuoso na tentação. O estoicismo me ensinou que, mesmo que tudo desmorone lá fora, eu posso construir estabilidade aqui dentro. E isso ninguém pode tirar. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários qual desses hábitos ou reflexões mais ressoou com você. Você já tentou aplicar alguma ideia estoica no seu dia a dia? Seu comentário pode inspirar outras pessoas. E se quiser mais vídeos como esse, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você aprende a dominar a si mesmo para viver melhor, todos os dias.